Pessoal, muito boa tarde a todos. Para quem não está assistindo a gente ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, como já é de praxe se dizer nas aulas filmadas. Pessoal, eu quero começar a minha fala chamando a atenção para um dos comentários da professora Rita. A professora Rita chamou a atenção para uma coisa bastante interessante, ao meu ver, que é o fato de que nós somos seres sociais. Nós gostamos de afeto, nós gostamos de amabilidade. E, pessoal, eu confesso que eu estou me sentindo bastante estranho estar tão longe assim dos meus colegas. Vejam só, que diferente, que forma diferente de se interagir, todos afastados uns dos outros. De qualquer forma, é um prazer enorme estar aqui, junto com os colegas, e também, juntamente com eles, oferecendo para vocês conteúdo, enfim, formas da gente alimentar a mente enquanto esse período bastante tenebroso nos assola. Aproveitemos, nós que temos o privilégio de nos manter seguros em casa, da melhor forma possível. Pessoal, começando minha fala, quando eu soube que o professor André traria para discussão alguns elementos como a gripe espanhola, como a Primeira Guerra Mundial, enfim, os elementos que tornaram o começo do século XX tão conturbado, eu fiquei pensando de que forma eu posso seguir a narrativa proposta pelo professor, enquanto na nossa parte que tange a história, de forma que a minha contribuição dialogasse com a do professor André. Sorte minha, eu estava, naquele momento, assistindo a um filme que se mostrou, para mim, fantástico. Gostei dele muito, do começo ao fim. Professor, que filme é esse? É esse, galerinha, que está aí nos slides. Hannah Arendt, da excelente diretora alemã Margaret von Trotta. Pessoal, na Escola Mãe de Deus eu sou professor de História e de Literatura. Ao estabelecer o recorte da minha fala, que eu vou ser mais claro a partir de agora, eu tive, então, o objetivo duplo: trazer um fenômeno estudado por essa filósofa alemã, ao passo em que eu faço duas recomendações, uma de filme e uma de livro. Professor, que livro é esse? É esse que se encontra ao lado do cartaz do filme, senhores. Também, de Hannah Arendt, uma compilação de artigos escritos pela mesma, A Vida do Espírito. Pessoal, tanto nesse livro quanto nesse filme, um fenômeno em específico será a cola por meio da qual eu buscarei estabelecer um diálogo entre os elementos históricos trazidos pelo professor André e também a temática que gira em torno do nosso PAN, que é o questionamento sobre o normal, o novo normal, novas formas de ser, de agir, afinal de contas, o mundo mudou. E, com essas mudanças, pessoal, é impossível a nós não repensarmos muito daquilo que, para a gente, até então, era banal, era normal. Professor, você já falou um monte e ainda não falou do fenômeno estudado pela Hannah Arendt. Digo agora, esse fenômeno específico, senhores, refere-se à banalidade do mal. E o que significa banalidade? A banalidade seria um atributo daquilo que é contido de pouco valor, daquilo que é simples, que não chama atenção. De tão banal acaba passando até desapercebido. Mas, senhores, como Hannah Arendt, com sua mente extremamente afiada, percebeu, talvez seja justamente aí onde resida as problemáticas que mais nos interessam. Pessoal, no compêndio de artigos que eu acabei de mencionar, uma das questões levantadas pela autora me chamou a atenção. Professor, que questão é essa? Essa aqui, pessoal. Abro aspas. Será que a natureza da atividade de pensar, o hábito de examinar, refletir sobre qualquer acontecimento, poderia condicionar as pessoas a não fazer o mal? Estará entre os atributos da atividade do pensar, em sua natureza intrínseca, a possibilidade de evitar que se faça o mal? Ou será que podemos detectar uma das expressões do mal, ou seja, o mal banal, como fruto do não exercício do pensar? Senhores, o que Hannah Arendt buscou comunicar aqui
por meio de uma questão. Em primeiro lugar, antes de buscar decifrar o que ela quis dizer aí, chamo a atenção dos senhores para o fato de que, tanto o filme quanto o compêndio de artigos mencionados giraram em torno de uma experiência fantástica vivida pela filósofa. Ela foi convidada para cobrir o julgamento de um dos homens que havia cometido uma das maiores atrocidades que a humanidade já teve notícia. Eu me refiro ao julgamento do ex-comandante do odioso aparato policial político da Alemanha nazista, a Gestapo. A pessoa em questão é Eichmann. E, pessoal, quando Hannah Arendt menciona a banalidade do mal, ela busca, inclusive, por meio do corpo daquele que se encontrava diante dos juízes, chamar a atenção de todos os seus leitores para o fato de que aquilo que aparentemente é comum, talvez não o seja. Todos esperavam, no julgamento de Eichmann, antes mesmo dele adentrar ficar de frente aos juízes, todos esperavam uma coisa, no mínimo, horrenda. Para não dizer menos, todos esperavam, talvez, que surgisse ali um ogro de 3 metros que babava ácido verde. Na verdade, o que surgiu diante de todos foi um homem franzino, calvo, com profundas linhas de expressão. Além de tudo, ele apresentava um toque tanto de arrogância quanto de medo. Senhores, esse senhor era monstruosamente normal. Não fosse todas as atrocidades cometidas por ele e o aparato comandado por ele, ele poderia simplesmente passar por uma pessoa qualquer, porque fisicamente ele não apresentava nada demais. Professor, eu não estou entendendo bem essa questão da banalidade. Como assim? Galera, Hannah Arendt continua e chama atenção para o fato de que esse senhor, enquanto no seu julgamento demonstrou tamanha mediocridade, que nem ao menos era capaz de se reconhecer como um agente ativo em tudo aquilo cometido ao longo do regime nazista. Repito, aquele senhor demonstrou tamanha mediocridade de raciocínio que ele nem ao menos se reconhecia como agente ativo, participativo em todas as atrocidades cometidas por ele e o aparato coordenado por ele. Senhores, chamo a atenção para o fato de que ex-nazistas, quando capturados e julgados, todos trouxeram a mesma desculpa para os tribunais. Eu apenas estava seguindo ordens. Ora, eu acredito, senhores, que se por um acaso antigos imperialistas ou expansionistas ou colonizadores que agiram de forma extremamente violenta também utilizariam-se dessa mesma desculpa. Professor, provavelmente ele estava mentindo. Pessoal, a questão não é se eles estão trazendo essa desculpa de forma a tentar se safar, de forma a mentir ou não. O fato, de acordo com Hannah Arendt, é muito mais profundo. Num primeiro momento, ela foi super mal interpretada e foi acusada de tentar minimizar todas as atrocidades acontecidas na primeira metade do século XX. Mas, na verdade, o que ela buscou comunicar foi justamente o questionamento presente aqui no slide. Não seria o mal banal fruto do não exercício do pensar? Ou melhor dizendo, senhores, será que a partir do momento em que a gente se despoja daquilo que mais nos torna humanos, que é a capacidade de raciocinar, não é justamente aí onde reside o mal? Não é justamente aí onde reside o ninho daquilo que vem a se tornar problemáticas monstruosas? Senhores, continuando, chama atenção para que em história tudo tem a ver com transformações e permanências que podem ser identificadas ao longo do tempo. Professor,
Não entendi muito bem. Como assim? Explico. Pessoal, tudo em história, enquanto ciência, enquanto disciplina, tem a ver com eventos históricos, acontecimentos históricos que são identificados dentro de um contexto. A partir daí, nós podemos melhor estudá-los, melhor compreendê-los. Somente assim, senhores, a história se mostra como aquilo de fato ela é. Não um aglomerado de acontecimentos velhos e desconexos. Muito pelo contrário. A história, senhores, é uma ciência por meio da qual métodos são aplicados de forma a gente melhor compreender um recorte específico. E a partir do momento que a gente reconhece a história dessa forma, torna-se facilitado para nós, enquanto na realização de um teste como o Enem, trazer aquilo que o teste preza, o raciocínio. A história, senhores, não é um aglomerado de acontecimentos dispersos. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tá, professor, você chamou a atenção para os eventos históricos mencionados pelo professor André. Agora você falou um pouco sobre esse fenômeno estudado pela Hannah Arendt. O que uma coisa tem a ver com a outra? Pessoal, buscando trazer a cola para fechar a minha fala, chamo a atenção dos senhores para o fato de que, a partir do momento que nós aplicamos esse conceito investigado por Arendt na história, os eventos históricos passam a fazer mais sentido para nós. Professor, como assim? Da mesma forma que Hannah Arendt trouxe à tona o fato de que o não raciocinar, o não pensar foi o responsável por tamanhas atrocidades e problemáticas, eu aplico esse temor aos eventos históricos mencionados pelo professor André. E eu me questiono, será que tudo aquilo que aconteceu enquanto na gripe espanhola, que dizimou milhares de pessoas, não tem nada a nos dizer? Será que aquilo que hoje nós compreendemos como fake news são somente aquelas supostas tramóias que têm por objetivo a dominação global? Ou será que também existe essa problemática naquelas aparentemente banais mensagenzinhas que são trocadas sem o devido cuidado, sem a verificação devida das fontes? Será que os únicos que estão agindo de forma irresponsável são aqueles que organizam festanças clandestinas em períodos como o nosso, no qual o isolamento social se faz necessário? Ou será que os culpados também são aqueles que dão uma saidinha rapidinha? Afinal de contas, todo mundo faz, por que eu também não farei? Esse mesmo não raciocínio, enquanto um desserviço à humanidade, pessoal, pode ser aplicado a qualquer uma das problemáticas que marcaram a primeira metade do século XX. E espero que, a partir dela, nós possamos aprender de forma a melhor agirmos diante dessa nova realidade, senhores. Então, para fechar a minha fala, eis o questionamento que parece estar disposto sobre cada um de nós. Normal. O que é normal? O que não é normal? Nessa investigação, senhores, eu os convido, e eu também me convido, à questão. Será que o normal, de fato, é normal? Será que a normalidade do normal é tão banal que eu posso continuar agindo da forma como eu agia? Será que é só ir na festinha e tudo bem? Será que é só sair de máscara e tudo bem? Será que é só fazer as coisas sem raciocínio nenhum? Simplesmente seguir a onda? Seguir ordens? Ou agir como eu agia normalmente, antigamente, e tudo bem? Aparentemente, o normal é muito mais problemático do que parece. Era isso que eu tinha a dizer.